Fala aí pessoal, beleza? Matheus Fortes na área mais uma vez. Agora eu tô animado, voltei feliz para dar continuidade à resolução da prova da Escola Naval 2019. Eu tenho que finalizar isso, então bora aproveitar essa semana para conseguir terminar esse trabalho. Até dando continuidade aí ao trabalho, um inscrito chamado Adalberto me fez uma pergunta no e-mail e sim, eu vou continuar o trabalho. Então, a gente falou na questão de número 14. E é uma questão de geometria óptica, necessariamente refração. E como vocês podem, aliás, para quem conhece esse vídeo, tem um vídeo onde eu fiz um documento analisando as últimas 5 provas de física da Escola Naval. E se eu não estiver enganado, porque eu fiz o documento já tem um tempo, acho que nesses últimos 5 anos só teve uma questão de geometria óptica, e foi exatamente essa. Enfim, não esqueçam de conferir lá na playlist esse vídeo. E outros vídeos também que são muito legais. Porque eu vejo que a maioria que entra nesse canal é devido à prova da Escola Naval, o concurso em si. Mas o canal tem muito mais coisa legal para oferecer do que só a resolução dessa prova. Além disso, eu vou deixar aqui também como eu posso dizer, destacado, uma pergunta que seria essa. Há quanto tempo vocês já estudam para o concurso que vocês escolheram? Pode ser Escola Naval, pode ser, enfim, qualquer outra prova. Há quanto tempo vocês estão estudando? Há alguns meses? Há mais de um ano? Há 2 anos? E, enfim, até mais. No meu caso, eu estudei 2 anos para poder passar na EFON. Eu precisei estudar por duas tentativas, aliás. Não foram 2 anos direto, é claro, mas eu digo 2 anos assim porque foi o período que me levou. Na verdade, deve ter dado assim 7 meses no primeiro ano e mais 7 meses no segundo ano. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, não esqueça de responder, aliás, mas vai aparecer a questão na sua tela, faz a leitura aí e depois acompanhe aqui comigo a resolução. Valeu! Então, vamos lá. Essa questão, você olha assim, talvez você possa tomar um susto, porque tem um desenho um pouco esquisito, né? O desenho está até representado aqui no quadro. Fala também sobre a condição, ele pergunta 2 coisas, ele quer saber qual é o ângulo mínimo aqui, certo? Para que sofra essa refração, ou me desculpe, para que sofra essa reflexão total, para que essa luz, que é essa informação que caminha por dentro desse fio, que é a fibra ótica, não se perca, pois isso aqui até aqui, ó, é o fio é tudo isso. É claro que o fio não é dessa grossura, a gente deu um zoom nele. Aí o fio ele é dividido em parte, essa camada interna, e também chama isso aqui de camada mais interna ainda. Note para o detalhe, que ele fala que o índice de refração aqui dentro é N0. E o índice de refração aqui, nessa camada mais interna, é 1,4. E fora do fio é o nosso número 1, que geralmente é o ar, tudo bem? Então ele quer saber 2 coisas. Ele quer saber qual é o ângulo mínimo aqui e também esse índice de refração. Ok? Então, como a gente vai proceder nesse exercício? A ideia aqui é você começar de trás para frente. Como assim? Se ele quer saber qual o ângulo que tem que bater aqui para que a luz nesse local aqui ela não escape para fora do fio, a gente começa analisando a condição mínima para que a luz não escape aqui. A luz não escapar significa ela sofrer reflexão total. Quando você estiver estudando refração, você vai ver que a refração tem um fenômeno que é chamado de reflexão total ou reflexão interna, que é justamente quando a luz tenta passar de um meio de maior refringência para um meio de menor refringência. Ou seja, maior refringência para menor refringência. É o que está acontecendo aqui. Logo, pode vir a acontecer uma reflexão total, uma reflexão interna. Mas qual é a condição para que isso ocorra? Você pode notar que nos livros eles explicam assim. O ângulo, para que isso aqui ocorra, ele é chamado de ângulo limite, representado por θL. E esse θL, você vai achar ele pondo a seguinte relação. É uma fração. O índice de refração, que é N do menor meio, sobre o índice do maior. Ou seja, sempre é o valor do menor índice sobre o maior índice. E esse número ele vai representar o ângulo, ou melhor, o seno do ângulo limite. Vamos lá, ficaria assim mais ou menos, ó. Seno de θL é igual a 1 sobre 1,4. Bem, não tem o que fazer aqui. Poderia botar
10 sobre 14 ficaria, se quiser, né? Mas pode deixar assim, não tem problema não. Vamos lá. Vai ficar o quê? 10 sobre 14. Se você for simplificar, divide por 2 em cima e embaixo, vai ficar 5 sobre 7. Tudo bem, vamos deixar assim. Bem, a gente não sabe que ângulo é esse, certo? A gente sabe que o seno desse ângulo deu 5 sobre 7. Aí você pensa, tá, e o que eu faço em seguida? Não tem como chegar, a gente ainda não terminou, aliás, a questão. O que a gente tem que fazer em seguida? Percebam que esse ângulo aqui, ângulo limite, é o θ1, tudo bem? Portanto, ou melhor, o seno de θL é o seno de θ1, tudo bem? Porque é a condição mínima para que a luz não escape. Então aqui, ó, é também o nosso seno de θ1, ok? Apesar de estar escrito com θL aqui, é a mesma coisa. E agora continuando, vamos usar aqui agora, nessa relação aqui, ó, perceba que esse ângulo θ1, ele também está presente aqui, ó. Alterno e interno, tudo bem? É o mesmo ângulo. Mas por que é importante você destacar esse ângulo θ1 ali também? Pois agora você vai usar a lei de Snell-Descartes, ou seja, aquela lei de Snell, onde você vai aplicar o índice desse meio vezes o seno de θ0 é igual ao índice desse meio vezes o seno de θ1. É isso que você vai fazer, porque é a segunda lei da refração, certo? A primeira lei é dizer que eles pertencem ao mesmo plano. Você vai fazer o seguinte, ó, vai ficar n0 vezes seno de θ0 é igual a n1, porque é o meio de onde a luz está, ó, vezes seno de θ1, tudo bem? Tá, a gente sabe quanto vale n0? Não, é isso que nós queremos. A gente sabe quanto vale seno de θ0? Também não. Seno de 1 a gente sabe quanto é que vale, ele vale 1,4. Então eu vou escrever aqui, ó, n0 vezes seno de θ0 é igual a 1,4. Seno de θ1 nós sabemos, nós acabamos de ver antes. Seno de θ1, que é igual ao seno do ângulo limite, é igual a 1 sobre 1,4. Você poderia usar esses valores aqui também, mas é óbvio que eu vou usar esse aqui. Por quê? Presta atenção. Vai ficar 1 sobre 1,4. Pô, fica fácil, né? Corta esse com esse. Qual a conclusão que você chega? Isso vezes isso, ou seja, n0 vezes seno de θ0 tem que dar o número 1. Cara, eu vou te falar uma coisa pra vocês. Quando eu fiz essa questão, isso ano passado, assim que a prova saiu, eu comecei a resolver a questão da escola naval para montar um gabarito e tal. Essa questão foi uma das que me deixou com dúvida. Porque eu cheguei nessa situação e fiquei, cara, o que eu faço agora? Tá faltando informação. Provavelmente você em casa deve ter pensado isso também. Cara, tá faltando informação, essa questão vai ser anulada. Só que se você olhar com atenção o enunciado, ele fala o seguinte. Aliás, eu até achei essa folha aqui. Ele fala, tinha perdido ela. Ele fala o seguinte, qual poderia ser? Qual poderia ser? Ele não pergunta qual é. Ele não quer uma afirmação. Ele está criando uma suposição. Qual poderia ser? Isso deixa a questão em aberto para outras possibilidades. Como assim outras possibilidades? Perceba que esse valor vezes esse tem que dar 1, como eu já falei, correto? Vamos analisar agora as opções que o exercício nos dá. Por exemplo, a letra A. A letra A fala que seno de θ0, aliás, o θ0 é 30 e o n0 seria respectivamente 1,3. Aí você pensa, calma aí, se θ0 for 30, significa que seno de 30 graus vai ser meio, 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 1,3, que são os valores que o exercício está nos oferecendo. Ou seja, aqui seria 1,3 e aqui seria seno de 30. 1 sobre 2. De alguma forma, essa multiplicação vai dar o número 1 que tem que dar? Não. Aí você chega à conclusão de que você literalmente tem que começar a analisar cada uma das opções e ver qual que se adequa à condição que você achou. Que esse valor vezes esse tem que dar 1. Se você for analisar em casa, você vai perceber que a única que chega a esse resultado é a letra B. A letra B diz que o θ poderia ser 30, ou seja, seno de θ vai ser 1 sobre 2, mas também diz que dessa forma o n0, o índice, tem que ser 2, ou seja, aqui seria o número 2. Esse vezes esse dá o número 1.
Aí você chega à conclusão de que a resposta é a letra B. Sacanagem, né? Pô, caraca, essa questão aqui, eu fiquei, que isso, cara, era pra pensar nisso. É claro que na hora da prova, se fosse eu fazendo, eu não saberia fazer. Ah, mas é tão fácil, eu acho que eu saberia. Pô, que bom que você saberia, que bom mesmo. Falo de coração. Mas eu acho que na hora da prova eu não teria capacidade de ter essa sacada, devido ao nervosismo. Com certeza eu teria pulado essa questão e ido para a próxima. É claro que eu poderia até ficar chateado, caramba, uma questão tão fácil. Mas eu ia focar nas outras questões e buscar pontuar nas outras. Mas para vocês verem como uma questão fácil pode ficar difícil devido a um pequeno detalhe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos embora para a próxima questão. A número 15 eu já fiz um bom tempo, então a próxima vai ser a 16, uma questão de gravitação, se eu não me engano. Então é isso aí. Não esqueça de conferir os outros vídeos do canal. Valeu!